Estamos iniciando o nosso programa Essence, um programa que vai rodar e que vai passar na TV Sessão Leopoldo, canal 6 da NET. Isso aí, o programa Essence ele foi pensado para quem quer pensar e aprender sobre desenvolvimento pessoal e profissional, né, Tati? Exatamente. Eu sou a Tati Martins. E eu sou a Larissa Moraes. E nós, hoje, iniciaremos o programa contando um pouco da nossa trajetória, a ideia do programa e também teremos uma convidada muito especial, a jornalista Roberta Psichus. Isso aí. Mas eu acho legal a gente começar contando um pouco da nossa carreira e falando também da ideia do programa, de como ele surgiu. Então, eu também gosto dessa ideia. Eu vou começar então, Lari, pedindo para você contar um pouquinho quem é Larissa Moraes, qual é a sua área de atuação, como é que você faz para desenvolver suas atividades para o pessoal. Vamos lá, então. Então, agora eu venho numa atuação, Tati, como mentora, consultora e assessora empresarial. Na verdade, essa divisão ela se deu em função da necessidade do mercado, que hoje exige que a gente consiga customizar o trabalho para os nossos empresários e para os gestores também das empresas. Antes eu atuava apenas como consultora e existe uma pequena diferença entre essas terminologias na hora da prática. Mas o meu trabalho ele começou bem antes, já tem mais ou menos uns 15 anos, e eu iniciei na área de RH. A gente hoje trabalha em áreas complementares, tu é do RH e eu sou do planejamento e marketing estratégico, mas eu já passei também por essa área que eu amo tanto, inclusive estudei bastante sobre ela. E, no fim, eu acabo dizendo que eu tenho uma carreira ou faço um trabalho que é multidisciplinar, porque eu sempre fui muito curiosa. Então, há um tempo atrás, a gente poderia dizer que eu era meio perdida, né, nas minhas escolhas. Mas hoje eu tenho consciência e entendo que todas os cursos que eu fiz, enfim, as especializações, eles se complementam. E daí tem uma curiosidade bem legal, eu até comentei num curso que eu ministrei na segunda-feira, que a minha carreira profissional, vamos dizer assim, ela começou na escola agrotécnica. Ah, era essa a surpresa? Isso aí. Então, no ensino médio eu decidi fazer o técnico em agropecuário, por incrível que pareça. E as pessoas olham, tá, mas o que tu tá fazendo aqui? Mas eu acho que é interessante tu até comentar com o pessoal que você é de Santa Maria, Santa né? Maria, isso, natural de Santa Maria. Isso aí. E, claro, a minha família ela tinha, né, uma pequena propriedade e eu entendi que naquele momento seria uma opção e eu tinha muita curiosidade por essa área e investi, né, todo o ensino médio nisso. Até porque esse início de carreira ele é muito cedo, né? Ele é muito precoce, a gente tem que fazer algumas escolhas que hoje a gente sabe que não são para a vida toda. Exato. E depois disso, então, eu acabei indo para o turismo, né, que é uma área que eu amo de paixão, e eu brinco que eu saio do turismo, mas ele não me larga, assim. E a partir daí, depois da formação em turismo, eu investi sim na parte de planejamento estratégico, marketing e o próprio RH. Então, venho numa evolução há 15 anos, desde que eu abri a minha primeira empresa. E hoje tenho a felicidade de atuar junto a grandes instituições e grandes empresas, né, nessas duas áreas. E, claro, uma das coisas que eu gosto de destacar, né, Tati, a nossa atuação ela é muito, ela traz um resultado muito importante, desde o micro, pequeno, o profissional individual também, então a gente consegue atender, eu acredito que tu também vai contar um pouquinho sobre isso, desde o profissional, que é o profissional liberal, o autônomo, até as empresas maiores. Então, eu sou muito feliz por ter passado por essa multidisciplinaridade e conseguir levar tanto aos cursos quanto aos empresários essa experiência. Então, Lara, a minha carreira também ela é muito interessante. Eu acredito que eu já anunciava que eu seria empreendedora com 12 anos de idade. Quando, nas reuniões de família, eu dizia para o meu pai e para os meus tios que eu estudaria na Escola Técnica de Curtimento, que ficava em frente à minha casa, em Estância Velha, para abrir um curtume para que eles pudessem trabalhar para mim. Essa foi Já começou aí. 12 anos. Com 14, eu fui fazer, terminando o ensino fundamental, eu fui fazer a prova de seleção dessa escola técnica. Isso em meados dos anos 90, era super disputado. E o que aconteceu? Eu não fui aprovada, óbvio, né? Era muita gente e eu não fui aprovada, eram só 25 vagas. E aí eu conheci a escola técnica Liberato,
em Novo Hamburgo, a Fundação Liberato. E lá eu comecei, então, a estudar. Eu ia fazer o curso técnico em Química, só que também era difícil de entrar, e me deram a opção de entrar no curso de Eletrotécnica. E eu entrei no curso de Eletrotécnica e eu não troquei. Eu me apaixonei pela proposta do curso, pela possibilidade de trabalhar nessa área de eletricidade e também pelos meus colegas. Então, eu me formei na Escola Técnica Liberato, no curso de Eletrotécnica. Atuei durante 2 anos na área e quando eu conheci meu esposo, ele um belo dia disse assim para mim: tu vai fazer teste vocacional? E o meu sonho era ser, naquela época, como eu falava pelos cotovelos, ser jornalista. Eis que estou fazendo um programa de TV agora, hein? Isso lá com 20 anos, há 20 anos atrás. Muitas voltas. E aí eu fiz o teste vocacional e caiu Ciências Humanas. E na área das Ciências Humanas, eu escolhi o curso de Pedagogia com foco em Pedagogia Empresarial. Então, em 2002, quando eu já estava no segundo semestre da faculdade, eu já estava inclinada a começar na área de RH. Minha primeira experiência foi no Senac. Olha, eu trabalhei no Senac, na área de educação. Aí eu fui entendendo um pouco mais sobre os processos de ensino-aprendizagem, os cursos. E minha segunda oportunidade profissional na área de RH foi numa empresa maravilhosa chamada Cigam. E lá que eu comecei a atuar na área de RH, com foco em educação corporativa. Nesse período eu já estava me formando e na caminhada eu me apaixonei pela professora da faculdade. Me apaixonei no bom sentido, viu, pessoal? E aí eu comecei a me preparar para fazer mestrado. Porque o meu terceiro sonho, então, era ser professora do ensino superior. Fiz mestrado, continuei trabalhando na área de RH, nessa empresa, obtive vários resultados legais, desenvolvi a Universidade Corporativa Cigam junto com uma equipe, com apoio da diretoria, e isso me deu, então, um respaldo para ganhar prêmios e me fortalecer cada vez mais na área de gestão de pessoas. Que bacana, muito interessante, né? E nessa caminhada, Lari e público, né, queridos ouvintes aí, foi muito legal o que aconteceu, porque eu percebi que a veia empreendedora estava em mim e sempre esteve. E aí foi quando eu decidi abrir a minha empresa. A minha primeira empresa foi aberta em 2010. Ela se chamou até início do ano Up RH, junto com 2 sócias. E hoje, então, eu conduzo e tenho a Renove, que o nome fantasia é Tatiane Martins. Que bacana. E o interessante é que, na verdade, toda essa trajetória ela vai se complementando, né? E também ajuda, de uma certa forma, na atuação em cada um dos clientes que a gente vai hoje. Isso. Eu lembrei de uma situação em que, numa das aulas no técnico em RH, no Senac, eu tive que falar sobre o horário de trabalho do produtor rural. Olha. E daí eu caí lá atrás, lá no ensino médio, falando sobre uma experiência que, na verdade, eu vivia, né? Eu acabei tendo lá no ensino médio. Então, eu acredito também que para ti isso deva ter acontecido em algum momento. A experiência lá das escolhas que a gente faz, que parecem que depois não fazem tanto sentido assim, acabam refletindo e trazendo também um apoio e um suporte para essa atuação, né, Tati? Exato. Lari, agora tu contando me fez lembrar de uma experiência bem interessante. Quando eu me credenciei ao Sebrae, né, para atuar como consultora e instrutora, eu me lembro que estava iniciando os projetos de educação empreendedora. Olha aí. E foi aonde eu consegui também fazer essa retomada bem interessante com o meu curso de pedagogia, com foco em orientação educacional e pedagogia empresarial, onde eu pude colocar em prática essas competências, este conhecimento adquirido lá na faculdade. Porque eu acredito, né, Lari, que as coisas nada se perdem. Nós precisamos só entender o nosso propósito e de que forma nós podemos colocar em prática esse conhecimento. Isso aí. E é bem interessante também pensar
pensar, Tati, que esse momento ele é um momento da nossa fala, da gente poder estar aqui, de fazer com que as pessoas, ajudar as pessoas a entenderem que não existe o tenho que escolher uma carreira para sempre, ser sempre aquilo e ficar preso, né? Que o processo de evolução pessoal e profissional ele deve ser contínuo. A busca pela inovação também. Acho que dentro desse contexto a gente vai conseguir construir e conversar, inclusive hoje, né, sobre experiências que podem contribuir também para essa visão, essa expansão de consciência sobre o profissional / pessoal. Bem interessante o que tu estás falando, Lari, porque eu vivi em 2016, uma experiência pessoal muito forte, muito profunda, que foi o câncer da minha avó. Né? A avó mais próxima que eu tinha e que eu convivia. E essa minha avó amava chás e ervas. E ela sempre me ensinava, né? Para dor de barriga, toma uma Marcela, um chazinho de Marcela. E eu fui estudar aromaterapia. Olha só. E eu já estava usando os óleos essenciais para uso próprio. E com a questão da minha avó, eu comecei a usar aromaterapia, estudar aromaterapia para poder ajudar a minha avó nesse processo da doença dela. E hoje, eis que, além de tudo que eu faço, também trabalho com terapias naturais e aromaterapia. Então, é bem interessante o que tu falou, porque as coisas se complementam e a gente pode, sim, dentro do nosso propósito, incluir outras atividades, né, para buscar essa realização e essa felicidade aí na vida pessoal e profissional. Pessoal e profissional, né? Isso vai se agregando e é como eu costumo dizer, a gente não consegue separar. São coisas que andam lado a lado, enfim, que são únicas, né? Então, vamos encerrando o nosso primeiro bloco. No próximo voltaremos, então, falando sobre a apresentação do nosso programa e começando, então, a entrevista com a nossa convidada especial, com a Roberta. O nosso sonho, colocar as pernas pelo mundo. Somos inquietos, buscamos o novo. Desejamos um lugar que ainda não visitamos, aquilo que ainda não experimentamos. O mar em que nunca nos banhamos, a trilha que nunca percorremos, o pôr do sol que nunca assistimos, a experiência que nunca tivemos, a montanha que nunca subimos. Não queremos o comum, buscamos caminhos alternativos, aqueles que deixam a vida mais especial. Compramos algumas coisas e deixamos outras para trás. Perdemos alguns itens pelo caminho e encontramos outros mais adiante. Voltamos com o nosso programa Essence. E agora, então, vamos revelar aqui para o pessoal como é que surgiu toda essa ideia do nosso programa, de que forma que chegamos até a TVC. Né, Lari? Eu acho que foi uma experiência bem interessante. Não estava nos meus planos. Sim, e acredito que nem nos teus, de se tornar uma apresentadora de TV, enfim, de um programa tão especial como este. Mas eu acredito que é bom a gente começar contando a história, né? Como é que surgiu a ideia? Isso aí, pode ser. Eu acho que a gente acaba fazendo um link também com o que conversamos ali no primeiro bloco, né? Então, a ideia do programa, ela surgiu dessa nossa necessidade, eu poderia dizer assim, acredito, né? Tati, me corrigir se eu estiver errada, de poder contribuir, tanto com o público, quanto com pessoas, empresas, enfim, de uma forma geral,
com o conhecimento, com informações que possam vir a somar e fazer com que as pessoas se inspirem e levem para essas vidas e para o seu trabalho alguma coisa diferente. Então a gente pensou e planejou ele de uma forma rápida, como tu disse, muito rápida. Não estava programado ou no planejamento, tanto pessoal quanto da nossa empresa, atuar dessa forma, mas eu acredito que dentro do que nós pensamos para o programa, a inspiração, o desenvolvimento, a questão também do feminino, né, do empoderamento e também do empreendedorismo feminino, que é uma coisa que vem muito forte há um tempo, vai se fortalecer dentro dessas temáticas que a gente vai abordar. Exatamente, Lari. Então, o nosso programa, ele surgiu de um convite muito especial da TVC São Leopoldo, Canal 6 da NET, que está chegando aqui na nossa cidade, em São Leopoldo, com esse foco muito grande de fortalecer os empreendimentos, enfim, o comércio regional. E eu fui convidada, e aí te envolvi junto, né, rapidamente, fui convidada por eles, para pensar em anunciar ou até mesmo ter um programa. E foi muito rápido, né, Lari? Porque eles me convidaram na quarta, na sexta, eu já olhei para ti e eu disse, vem comigo. Foi assim, foi no susto. Mas eu acredito que isso também ajuda a gente a pensar rápido e desenvolver coisas por meio do desafio. Exato. E a questão da TVC está entrando na região, especialmente em São Leopoldo, que é uma cidade que vem crescendo e vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Também é uma responsabilidade, né, Tati? Exato. A nossa escolha para os locais de gravação, tudo tem sido pensado em função também da proposta do desenvolvimento dessa parceria. E eu acredito muito que, por mais que eu esteja alocada, digamos assim, em Novo Hamburgo, a minha empresa é em Novo Hamburgo, agora eu voltei a morar também em Novo Hamburgo, a região, de um modo geral, ela é uma região que ela se conversa. Exato. Né? E a nossa ideia é poder contribuir dentro dessa abrangência do próprio canal, por meio da televisão e também por meio das mídias sociais, que a gente vai ter aí 12 locais onde a gente vai estar muito pessoal, vai estar distribuindo a informação e o nosso programa, né, Tati, para chegar onde a gente quer. Vão poder nos acompanhar pelas redes sociais da TVC São Leopoldo, Canal 6 da NET. Vocês vão poder nos acompanhar pelas nossas redes sociais também, @TatianeMartinsOficial. E @Lari Moraes Mentoring. Exatamente. E a nossa proposta, né, Lari, levando esses assuntos e esses temas que tu já esclareceu aqui agora há pouco, e também para locais diferenciados. Hoje nós estamos aqui neste espaço muito bonito, que é o Quero Café. Inclusive, queremos agradecer eles por ter cedido o espaço. Né? Isso. Nós fizemos a nossa gravação de anúncio para o nosso público na Céu da Boca, né, que é uma outra cafeteria aqui de São Leopoldo, muito bonita. Isso. E aí, a semana que vem, no próximo programa, estaremos também num outro local e com essa ideia de talk show. Isso aí. E é bacana lembrar, Tati, da questão da participação. Né? Quando nós pensamos o programa e levantamos as temáticas que nós entendemos que sejam pertinentes para essa proposta, nós pensamos em trazer convidados, e daqui a pouquinho a gente tem a Roberta, e também ter a participação do público contando também o que quer, enfim, aprender, ouvir, escutar aqui conosco e com as pessoas que vão fazer parte desse momento. Então, acho que dá para falar um pouquinho, Tati, sobre quais são os próximos temas que virão, como que vai ser a dinâmica do programa também. Exato. Quando nós iniciamos a ideia do nosso programa, nós tínhamos pré-definido que seria focado muito para as mulheres, né? Nossos temas e os assuntos. Mas a gente percebeu que nós podemos ir além e que o nosso programa, ele não precisa ter apenas um foco de público, e sim que pode ter vários públicos, inclusive adolescentes, jovens, né, homens e mulheres. E os temas que nós definimos vão ser temas que vão agregar e que vão inspirar o nosso público. E para o próximo programa, nós vamos falar sobre superação.
É isso aí. Nós vamos ter 2 convidadas também falando conosco, né, sobre a questão da superação na vida pessoal e profissional de quem começa já com alguma dificuldade, né, Tati, a vida, e quem no meio do caminho passa por algum tipo de dificuldade em relação à saúde, ao seu desenvolvimento físico, enfim. Às vezes até econômico, né? A pessoa tem uma vida financeira e daqui a pouco, que nem acaba tendo um problema, uma dificuldade que faz com que ela tenha que superar esse desafio. Sim. Como que é o nome mesmo da temática? Capacitismo. Capacitismo. Falaremos sobre este tema. Talvez estranho para alguns, para nós também foi surpresa quando foi buscada essa pauta. Sim. Mas aprenderemos muito, com certeza. E assim será com todos os programas. A gente tem a intenção de ficar aqui na telinha com vocês durante um bom tempo. Não queremos sair tão cedo, depois que a gente começa a gostar da brincadeira aqui, que é séria, eu acredito que a gente vai se tornar um pouco viciada no bom sentido. Então, nós temos os temas como relacionamento, vamos falar sobre saúde emocional e física também, falaremos sobre finanças, falaremos sobre planejamento estratégico, sobre marketing. Hoje, a nossa entrevistada, ela também já vai dar uma palhinha bem especial sobre essa área, mas hoje o foco é falar sobre carreira mesmo e transição. Isso aí. Além disso, vem a questão que é bem presente, que também ajuda no desenvolvimento profissional, que é a autoestima. Muitas vezes a gente acaba deixando passar oportunidades por não acreditar em si. Então, a gente vai trazer esse tema para a pauta também. A questão dos relacionamentos, eu acho que daí contigo também, um aprendizado bem bacana, porque dentro do ambiente corporativo e na nossa residência, a gente tem que melhorar essa prática dos relacionamentos. E é um aprendizado diário. A gente vai estar trazendo também esse tema. O que mais, Tati? Eu quero ressaltar que ontem nós tivemos uma oportunidade maravilhosa de assistir o senhor Otélio Drebes, fundador da loja Lebes, e ele comentou, ele passou para nós 5 dicas extremamente importantes que faz com que ele acorde todo dia aos seus 85 anos com muita vontade de viver. E uma delas que ficou muito claro para mim é a questão da saúde. Né? E a gente vive esse dia a dia nessa correria, tem que trabalhar, tem que dar conta das nossas responsabilidades e muitas vezes a gente esquece de cuidar da nossa saúde, não só física, a emocional também. Então eu acredito, Lari, que os nossos temas e as temáticas que nós vamos propor para o nosso público serão bem interessantes e pertinentes e inspiradoras. É isso aí. E, pessoal, a gente mencionou no início que a gente quer a contribuição, né, de vocês. Então, dentro do próprio Instagram, né, de cada uma de nós e do programa que vai estar sendo aberto logo, logo, vocês mandem as questões que são dificuldades, né, Tati? Acho que até esses comentários que a gente fez sobre a nossa própria carreira, em muitos momentos, e até hoje a gente pode dizer, nós temos dificuldades em tomar decisões, em fazer as coisas da forma mais correta para ter um resultado mais assertivo. E a gente sempre busca ajuda de alguém, de algum especialista, de alguém que tenha um conhecimento ou já tenha passado por algum tipo de experiência que possa contribuir também com essa decisão, com o seguir, né, com o ir adiante. Então a gente coloca os nossos canais à disposição para essa troca. Também. Isso aí, Lari. E agora, então, já encerrando este bloco, nós só queremos mantê-los conectados conosco, porque no próximo bloco teremos quem, Lari? Quem? Então, a gente vai ter a nossa convidada, que é a Roberta Psichos. Ela é da área da comunicação, jornalista e aspirante a empreendedora. Ela vai contar um pouco sobre isso. Será que está aspirante ou já está empreendendo aí, hein? Eu vou deixar para ela contar, então. Voltamos logo, logo.
grandes promoções. Na compra de um solar, você ganha 50% de desconto na compra de um outro da mesma marca. Voltamos com o programa Essence e nós queremos então aproveitar a oportunidade para pedir para que vocês acessem nossas redes sociais, @TatianeMartinsOficial E @Lari Moraes Mentoring. Isso. Agora, então, no nosso terceiro bloco, já estamos com a nossa convidada, com a Roberta. A Roberta passou por um processo muito interessante de coaching, e esse processo de coaching gerou mudanças e uma transição bem significativa na sua carreira. Então, agora, eu acredito que, assim como eu, o público também está super curioso para saber um pouco mais sobre a Roberta. E eu vou pedir para a Lari, então, começar as perguntas, enfim, contextualizando aí quem é a Roberta. Legal. Roberta, primeiramente, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Então, pessoal, a Roberta Psichos, ela é jornalista e empresária da comunicação. Passou por um processo de coaching, um trabalho comigo, alguns anos atrás. E então por uma transição de carreira, isso, né, Roberta? Isso aí, eu quero agradecer o convite dessas lindas meninas, mulheres fortíssimas e poderosas. Muito legal estar nesse start, né, nesse pontapé inicial de um projeto que tem tudo para dar muito certo. E realmente, assim, eu venho de uma mudança bem grande, né, na forma como eu atuo hoje no mercado, né? E essa sementinha, digamos assim, foi plantada lá 3 anos atrás, quando eu conheci a Lari num curso que eu fiz com ela, né, num espaço de coworking lá em Novo Hamburgo. E a partir do curso, então, eu me interessei em fazer uma consultoria, né, uma mentoria de carreira, assim, para entender de que maneira que eu poderia, então, fazer essa mudança, né, utilizar da minha expertise para atender o mercado de uma maneira diferente. Que legal. E eu lembro que há 3 anos atrás tudo era diferente. Tanto a carreira que eu, né, empreendia na época, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco. Eu tinha um foco em desenvolvimento profissional, né, na carreira, desenvolvimento de carreiras, e então conheci a Roberta. E tu também, né, Roberta? Trabalhava para uma determinada empresa e a partir do start ali da mentoria acabou definindo ou decidindo por fazer uma transição, é isso? Houve um tempinho de maturação, assim, né, por questões pessoais. Meu pai estava adoecido na época, assim, eu não me sentia ainda preparada para poder fazer essa transição, né? Então eu esperei que tudo se desenrolasse, assim. Infelizmente ele veio a falecer, né? Vai fazer 2 anos agora em outubro, mas isso também foi muito importante, assim, para que eu percebesse, né, que o melhor momento, o dia perfeito, ele não vai chegar se a gente não buscar, né? Se a gente não construir isso. E ao mesmo tempo eu também acompanhando toda a situação dele, né, e sofrendo junto, assim, eu não posso, né, deixar para amanhã essa vontade de ser feliz, né, de ter o meu negócio, de me colocar no mercado com o meu propósito, com aquilo que eu acredito que seja a comunicação hoje, a maneira como eu quero, né, atender, né, as pessoas. Então isso tudo foi de fato, assim, muito bem maturado. Foi mais de ano, na verdade, assim, né, aquele desejo de fazer algo diferente, de sair de uma empresa onde eu trabalhei 16 anos, onde eu tinha um cargo de chefia, né, com o mercado da comunicação bastante contingenciado, assim, né. Eu me formei em jornalismo na Unicinos e a carreira inteira e todo o foco da faculdade mesmo, ele é voltado para o trabalho em redação. Sim, né? Sim. Máximo assessoria de imprensa, assim, mas a gente não tinha esse foco em empreender, né? Era de fato prestar serviço, ser funcionária de alguma organização. Em geral isso acontece com todas as faculdades. A gente tem uma dificuldade, a gente pode dizer uma carência em ensinar as pessoas também a empreender. É difícil isso, assim como gestão financeira, que é um dos temas que a gente vai trazer. Então o empreender ele não é falado na nossa academia, né? Exato. E entre outros fatores, eu acho que uma coisa que também me motivou muito foi perceber que não é assim
tão difícil abrir uma empresa, né? Eu tenho uma MEI, e a MEI hoje, eu acho que em um mês tu consegues ter ela com um custo baixo, né? E podendo prestar serviço para qualquer empresa. Então isso para mim foi também muito esclarecedor e muito fácil de perceber. Então é isso, eu só preciso entrar no site, emitir uma nota e tá tudo certo. Então me deu uma tranquilidade para realmente perceber que eu poderia. E no meio desse processo também, antes de eu pedir demissão, então, da minha empresa, da empresa onde eu trabalhei, a gente chega a falar minha empresa, porque foi tanto tempo, né? Tanto tempo já virou de casa. Era minha família, né? Sim. Eu entrei com 21 anos nessa empresa, depois eu saí, fui trabalhar numa outra empresa de comunicação e retornei, então foi, de fato, assim, por isso eu digo um processo, porque é aquela rotina de estar lá, de trabalhar junto de um grupo, né, que te dá um respaldo, né? Claro. Então eu tinha muito esse medo, assim, nossa, eu sou a Roberta daquela empresa, como é que será que o mercado vai me reconhecer quando eu sair da empresa? Será que eu vou continuar tendo a força que eu imaginava que eu tinha? Sim. Né? E agora, nesse tempo que eu fiz essa mudança, essa transição, eu posso dizer que eu sou forte, eu tenho um respaldo do mercado dentro do meio que eu circulo, assim, e estou muito feliz, estou muito realizada. Legal, bacana. Roberta, tu acabaste de falar para nós aqui que teve um determinado momento da tua vida que tu percebeu que tu poderia ser mais feliz, mais realizada e definir esse propósito para a tua carreira e para a tua vida. Eu gostaria muito que tu contasse para nós como é que foi esse início, assim, ok, eu vou mudar. Tu fez um planejamento, tu procurou daqui a pouco inspiração em outros profissionais. Como é que foi que isso tudo começou? Eu acho que assim, né, dentro de uma carreira, assim, a gente, no momento em que inicia então a vida, né, profissional, é super importante estar dentro de uma organização e ter as oportunidades que, por exemplo, eu tive, né? Eu entrei nessa empresa onde eu fiquei mais tempo como estagiária, né? E cheguei ao cargo máximo dentro de uma redação que era como editora-chefe. Então, durante todo esse período eu pude compreender todas as demandas necessárias para se gerir um negócio, né? Como as coisas todas funcionavam. Eu era muito múltipla, assim, e ainda sou até hoje. Eu sempre podia atuar em diferentes formas, diferentes frentes, né? Isso me deu um respaldo para perceber, eu acho que eu posso fazer isso, mas sozinha, né? E obviamente buscar os parceiros, até porque sozinha a gente não faz nada, né, gurias? Vocês estão aqui em dupla porque vocês sabem bem como é difícil, né? Estar só, né? Então, de fato, eu busquei uma rede, né, de apoio de profissionais que eu pudesse vir a contar. E antes de eu fazer essa transição, como eu contei para a Lari foi muito responsável por esse processo, né? A gente fez todo um processo de mentoring, o Canva, né? Eu me lembro assim como o Canva era interessante, assim, de a gente fazer toda aquela relação, né, de aptidões que tu tens, de serviços que tu tens a oferecer, de parceiros que tu podes prestar, para quem tu podes prestar esse serviço, né? E, enfim, isso tudo foi muito esclarecedor e me deixou segura em perceber que sim, tem um negócio aí na minha mão que eu posso, né, viver disso, né? Então, isso foi muito importante, foi enxergar isso me foi bastante esclarecedor, assim, mas eu vejo como uma maturação, assim. Eu sempre fui muito receosa em dar esse pontapé, em me tornar uma empreendedora, até porque eu venho de uma família de funcionários públicos, né? Na família toda do meu pai, por exemplo, eu tenho um tio que é empreendedor, mas a gente nunca falou muito sobre isso, assim. E mesmo quando eu fui contar para ele, assim, eu estou em vias de pedir demissão. Tu tem certeza disso? Susto, né? Nossa, né? Não sei se é o momento e tal, mas eu estava tão segura e tão certa de que, sim, esse era o momento e que ia dar tudo certo, que de fato foi ótimo. E antes, então, de eu pedir a demissão, eu busquei um cliente. E aí foi bem aquela ligação, assim, tudo bom, fulano? Então, deixa eu te contar, eu estou prestes a sair da empresa, né? Eu já venho de um movimento assim, e eu quero saber se tu topa ser o meu primeiro cliente. Uau! Foi assim, na cara e na coragem. Porque a gente tinha conversado em outra oportunidade, ele tinha me falado que estava, né, insatisfeito com os prestadores de serviço que vinham atendendo ele. E aí eu pensei, bom, ele me deu a deixa, né? Ele deixou quicando, eu vou abraçar.
E aí, a partir dele, ele dizendo sim, a gente te quer, vamos lá, vamos construir um trabalho juntos. E era um contrato que tinha, né, a possibilidade de ter uma durabilidade legal. E aí, disse, bom, era o que eu preciso, então vamos lá. Que legal, muito interessante. E como é importante, né, Lari, esses processos, porque muitas vezes, e agora nós estamos passando por tanta banalização de coaching, enfim, de consultoria, enfim, eu acredito que é importante a gente rever e sim buscar um apoio, né, de profissionais mais sérios, enfim, qualificados, porque como tu relatou agora para nós, como foi importante este processo, né, essas ferramentas. Não, e Tati, assim, não foi de uma hora para outra, né? Acho que foi mais de 1 ano e meio, 2 anos, desde que nós fizemos a mentoria, né? Eu tinha dado aquele start e aquela vontade ficou ali no meu subconsciente, sabendo que, ok, deixam as coisas se desenrolar na minha vida pessoal, particular, para daí então acontecer. Então foi, sem sombra de dúvida, assim, um importante passo, uma organização das ideias, assim, né, e uma clareza em enxergar, então é dessa forma que eu posso atuar, que legal, então agora eu estou me entendendo, até porque profissional da comunicação, profissional autônomo, né, hoje a maneira como a gente está vivendo a comunicação está tudo mudando tanto, né, isso. E a gente fica assim perdido, né, nossa, o que eu vou fazer nesse universo, né? Certo. Bom, pessoal, então, para encerrar esse bloco, eu quero fazer mais uma pergunta para a Roberta. Roberta, tu comentaste que na tua família não tem empreendedores. Eu acho que essa informação ela é bem legal, bem importante. Na minha também não tem e já estou aí há 15 anos empreendendo. E tu comentou também que esse processo de mudança, ele levou mais ou menos 1 ano e meio para acontecer. É bastante tempo. Acho que as coisas realmente elas não acontecem assim de uma hora para outra. E isso também é uma outra informação bacana de compartilhar, porque às vezes as pessoas olham, o tempo passa tão rápido que elas pensam assim, poxa, já mudou, né? Enfim. Mas a pergunta que eu quero te fazer é, levou 1 ano e meio, mas quando foi aquele momento em que o teu olho brilhou, que tu disse, tá, agora eu preciso fazer essa mudança, é vida ou morte? Então, Lara, eu acho que foi quando aconteceu aquela conversa com o meu primeiro cliente, que até então não era meu cliente, né? E que eu ouvi ele me dizendo, olha, assim, eu estou precisando, estou pensando em trocar o profissional. E, nossa, a ficha caiu naquela hora, assim. E olha que louco, eu, ao invés de guardar para mim e estruturar, então, né, uma proposta e tudo mais, eu fui numa das diretoras da minha empresa e disse, olha, esse fulano está precisando desse tipo de serviço, eu acho que a empresa devia fornecer. Continuou dentro Olha isso, da empresa. De tão dentro do negócio que eu sempre estive, né? E eu realmente atuava como proprietária do negócio, sabe? Sim. Era muito louco. E aí, como não teve uma aderência, enfim, e isso era uma das coisas que eu vinha já sinalizando, só, gente, precisamos fazer assim, olha só, vídeo está acontecendo, vamos atrás de projetos com vídeo. Sabe quando assim tu vai sinalizando, olha, precisa mudar, a empresa precisa se ligar dessas coisas e não vai tendo essa aderência, tu vai ficando frustrada, tu vai ficando chateada, desmotivada. E eu não sou assim, né? Eu sou uma pessoa assim que eu tenho uma energia e uma vontade de fazer as coisas acontecerem, e eu percebendo isso, eu disse, não está certo. Claro. Então, realmente, o que brilhou o olho, o que fez a ficha cair, que foi o start para tudo, foi essa conversa de enxergar uma oportunidade. Sim. E ver, nossa, eu posso atender esse cara. Que legal. E aí eu abri a MEI, né, naquele mesmo mês, com a MEI na mão, eu disse, agora eu tenho a MEI, eu posso te fornecer nota fiscal, que é muito importante. Claro, né? Não, tudo certeza. Isso, sabe, para mim era muito, porque, né, como tudo novo garantir, também, né? E assim, eu precisava de um cliente para pagar as minhas contas, né? Claro. Claro que a gente chegou a falar na nossa consultoria que daqui a pouco, se fosse, né, necessário ter um tempo aí, um ano sabático, um semestre sabático, sim, né? Fazer uma reserva financeira. Só que também era um período em que o meu marido estava em transição de carreira. Sim, né? Sim. O meu marido é filósofo e estudou durante esse tempo todo que a gente está junto, 4 anos. Em 8 anos ele fez mestrado, doutorado, pós-doutorado. E foi atrás de oportunidades dentro do meio dele, que é basicamente concurso, né? Sim, é. E aí, olha que interessante, assim, nesse período em que eu fiz, então, a transição, que eu pedi demissão em agosto, em outubro, chamaram ele de um concurso que ele tinha feito 2 anos atrás. Que legal. E ele
esse ano começou, então, no concurso, né? Como funcionário de uma universidade federal. Que legal. Para tu ver como também as coisas elas acontecem no tempo certo, né? Sim. Nesse caso da parceria marido-mulher, também a gente pode considerar isso. Sim. Tu fez uma escolha num determinado momento, aquele momento foi o momento certo e aconteceu tudo isso com ele também, que queira ou não, né, Roberta, como tu mencionou ali atrás, quando a gente tem uma empresa por trás, quando a gente é colaborador, a gente tem uma segurança, né? Ela é eu costumo dizer que ela é uma falsa segurança, mas ela existe, né? A empresa, ela tá ali estruturada, ela tá te dando a demanda, ela tá te ajudando, ela tá te fazendo crescer e aprender e tu contribuindo com ela. E nesse caso de dar o passo para empreender, é como se, mesmo tu tendo um planejamento, é como se tu não soubesse como vai ser o dia de amanhã, especialmente no início. Então, isso é muito legal de pensar que as coisas aconteceram no tempo certo. E eu surpresa aqui, gente, com tudo que aconteceu com a Roberta nesse meio tempo, né, Roberta? Que legal. Não, eu fico muito grata, assim, por ter iniciado essa construção ali contigo, né? E de chegar hoje, assim, muito tranquila e certa das opções, das escolhas que eu fiz. E ver que, assim, ok, depende da gente, mas isso também é bom, né? E esse olhar, assim, para oportunidades, eu fui treinando muito no negócio, né? Na empresa, como colaboradora mesmo, sabe? Eu sempre, junto com a equipe comercial, sempre participava de reuniões e observava, assim, como é que eles lidavam com os assuntos, como é que era prospectar esse cliente. Sim. Então, tudo isso serviu de aprendizado para chegar nesse momento, né? Hoje eu tenho 38 anos de idade, eu tenho 19 anos de carreira. Então, eu acho que, assim, também passava muito por isso, assim, ou vai ou racha, tem que ser agora, porque se eu deixar muito tempo passar, eu vou me sentir mesmo, já, né? Ultrapassada. Legal, legal. Voltamos em seguida, pessoal. Obrigada. O nosso sonho, colocar as pernas pelo mundo. Somos inquietos, buscamos o novo, desejamos um lugar que ainda não visitamos, aquilo que ainda não experimentamos, o mar em que nunca nos banhamos, a trilha que nunca percorremos, o pôr do sol que nunca assistimos, a experiência que nunca tivemos, a montanha que nunca subimos. Não queremos o comum, buscamos caminhos alternativos, aqueles que deixam a vida mais especial. Compramos algumas coisas e deixamos outras para trás. Perdemos alguns itens pelo caminho e encontramos outros mais adiante. Voltamos para o nosso último bloco. Já estou sentindo um aperto aqui, porque está muito boa a nossa conversa. Ai, que legal. Então, assim, Roberta, nós queremos saber e queremos também que o nosso público, enfim, as pessoas que estão nos seguindo, elas possam compreender como é que a gente enfrenta os desafios. Então, assim, nessa tua caminhada de empreendedora, que ela é curta, mas com certeza já cheia de resultados. Eu fui no teu Instagram, eu acompanhei o teu trabalho e eu vi que nós já temos aí uma Roberta numa versão bem interessante, mas por trás dos bastidores. Quais foram os desafios ou quais estão sendo os desafios que tu estás enfrentando e como é que tu está superando? Uau, pergunta bem complexa. Olha só, deixa eu pensar. Na verdade, assim, o principal desafio que eu tive desde que houve essa virada, além de eu buscar esse cliente que me deu esse suporte financeiro para entender que podia acontecer, né, essa mudança, eu busquei parceiros que de início eu imaginei que faziam sentido, que tinham tudo a ver com o que eu pretendia trilhar, né, como uma construção de carreira. E eu percebi no meio desse caminho que não estava rolando, que essas parcerias não fechavam com o meu propósito, com a minha proposta de atendimento, enfim.
E isso gera uma frustração, né? Então eu fiquei bem chateada, assim, saber, né, desconstruir isso de uma maneira tranquila, né, e aberta. O legal é que realmente a gente teve uma relação com esses parceiros que foi muito transparente. E eles sentiram também, realmente não está rolando, né, Roberto? Então, tudo bem, a gente encerra aqui. Então, foi um início assim que foi um pouco frustrante, mas que me ensinou muito. Porque o que acontece? Quando eu saí do negócio, né, saí da empresa, eu não me via trabalhando sozinha. Sabe? Parecia que eu precisava assim, estar em outra organização, estar dentro de outro negócio para me sentir mais forte. Né? E foi quando eu percebi, pela própria demanda do mercado, que pedia pela Roberta, a gente quer a Roberta para fazer um programa, um bate-papo, né, como o bate-papo que está rolando aqui. A gente quer a profissional Roberta e não a organização onde ela está. Quando eu percebi isso, eu disse, nossa, realmente, por que eu estou precisando, né, dessa rede de apoio, enfim, que foi importante, mas que depois eu percebi que ela podia existir em momentos pontuais. Quando eu percebi isso, assim, foi um alívio, assim, mas foi muito angustiante de início. Certo. E outra coisa que é muito difícil para a vida de empreendedor é viver todo mês um novo desafio, né? Todo mês buscar novos clientes, buscar novas oportunidades, é uma busca constante, né? Sim. Sobre o teu posicionamento, Roberta, assim, nas mídias, enfim, a forma que as pessoas que conheciam a Roberta daquela empresa, daquele grupo, tu conseguiu perceber assim como algo desafiador também? Como separar a Roberta da vida pessoal e a Roberta que está lá agora fazendo eventos, enfim, colocando e expressando a sua opinião, fazendo com que realmente a gente amplie a nossa consciência sobre as nossas escolhas? Sabes que assim foi um desabrochar, na verdade, né? Eu vinha de uma empresa que não tinha muito espaço para isso, né? A gente representava o negócio. Então, não importava o que a Roberta pensava, ou enfim, né, por que ela está aparecendo mais do que a própria empresa, né? Então, existiam esses conflitos que eu percebia e que eles me incomodavam, porque, assim, as empresas são as pessoas, né? E isso me deixava muito chateada, assim, porque não tinha essa valorização e foi um dos motivos para o encerramento desse ciclo também, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a me posicionar nas redes sociais. Eu comecei a colocar minha carinha lá, a produzir vídeos, a compartilhar com as pessoas quem sou eu na vida particular, as experiências de trabalho que vinham surgindo. Então, eu hoje percebi, né, e cada vez mais eu entendo isso e acompanhando tudo que está acontecendo dentro desse universo de redes sociais, que isso é o nosso cartão de visita hoje, né? É um instrumento fora de série para geração de negócios. Então, eu tento usufruir da melhor maneira que eu posso. Deveria ser mais intensa nas publicações, né? Mas aí a gente tem cliente, aí a gente acaba valorizando, né? Dando mais tempo para o cliente, ao invés de a gente fazer um planejamento para as nossas publicações, né? Então, eu sou um pouco relapsa nisso, mas eu tento, assim, ter uma frequência, uma constância, compartilhar stories, estar sempre ali abastecendo esses canais, né? Tá certo. Bom, Roberto, falasse agora sobre a questão dos desafios, né? E ele é desafio atrás de desafio ser empreendedora. Inerente à atividade. Inerente à atividade, é isso aí. E eu estava lembrando que quando a gente se conheceu, há 3, 4 anos atrás praticamente, tu já eras mãe, né? E eu não tinha passado por essa experiência, então agora o meu já está com 1 ano e meio e tudo muda, né? São momentos diferentes. E a minha pergunta para ti é em relação a isso, assim, o que o empreendedorismo te ensinou para a Roberta, que é mãe, que é esposa, que é filha, e que necessariamente tem que dividir o tempo entre o trabalho para si, né, que é diferente do trabalho quando a gente está trabalhando para uma empresa, e esses outros papéis, porque durante o dia a gente acaba desenvolvendo todos eles praticamente, né? Conforme os contatos que a gente tem durante os horários de trabalho, nos nossos intervalos. Como que o empreendedorismo te ensinou, o que ele te ensinou nesse tempo, assim, que a gente acabou não tendo tanto contato, né? Sim. Acho que a principal lição é saber priorizar as coisas, né? Eu buscava também, a gente não falou sobre isso ainda, mas
a minha vontade de empreender e de sair de uma organização e ter uma liberdade maior vinha muito em função da maternidade também, né? De me sentir mais disponível para o meu filho, de poder vivenciar mais essa experiência, assim, porque mãe já nasce com culpa, né? A gente já fica nessa coisa de será que eu estou dando tempo, né, o suficiente para ele? Será que o nosso tempo está sendo legal, de qualidade? Ah, mas eu preciso estar lá na empresa, eu preciso bater o cartão, né? Eles precisam me ver lá trabalhando, sendo que às vezes, né, as demandas que a gente tem hoje, muitas delas tu resolve aonde tu estiveres. Sim, isso pesava muito para mim, sabe? Essa coisa de ter que estar lá mostrando o serviço, né? Hoje isso não existe mais, assim. Isso também virou essa chavinha de perceber que os contratos de trabalho estão mudando. A forma como a gente se relaciona, se posiciona, não tem que mais estar lá dentro de uma organização. A gente pode estar aqui num café, abrir o teu note e trabalhar dali. Então, essa liberdade, essa priorização das coisas, para mim foi assim também uma revelação. Eu mesmo contava para a Lari, né, há pouco, meu filhote ficou doente esses últimos dias, assim, e eu pude, depois de 6 anos, praticamente, que ele nasceu, que eu tive a licença maternidade, né, depois desse tempo todo que eu me dispus a cuidar dele por 3 dias a fio. Sim. Então, foi um momento em que eu tive que cancelar compromissos, né, ou remarcar compromissos, né, e sabe que, sim, foi uma experiência muito legal, porque casualmente eram mulheres com quem eu estava lidando naquele momento, e elas foram extremamente compreensivas. Isso é muito então legal. Rolou aquela sororidade que é tão acolhedora e tão positiva pra gente quando tá num momento assim que é difícil, né? Sim. Será que eu levo ele pra escola? Será que eu deixo ele com a minha mãe? Só que não, ele precisava de mim. Ele precisa da mãe. E foi tão bom porque não evoluiu, né? Aquela febrinha, aquela dor de garganta, a gente conseguiu resolver nesse momento de carinho extremo ali que eu pude dar para ele. Então foi maravilhoso. E esse poder estar disponível para os outros, eu acho que é um dos grandes diferenciais. Embora a gente compense em outros horários essa ausência do trabalho, vamos chamar assim. E agora tu me fez lembrar, tenho uma amiga que ela passou por uma situação bem parecida. Eu acho que cabe comentar aqui essa questão das prioridades e do quanto a gente deve ou não, né, priorizar o trabalho. Então, ela teve uma situação em que ela trabalhava para uma empresa na área de comunicação, só que era na parte dos eventos, e ela passava muito tempo longe de casa. Ela teve a filhinha dela e não me lembro se foram quando ela estava com 6 meses, alguma coisa próximo disso, ela se ausentou de casa 40 dias. Nossa. Então, assim, quando ela falou isso, aquela coisa que tu não quer julgar, né? Mas aí tu pensa, nossa, que coragem de fazer isso e de fato abrir mão da família, porque é um bebê, né? Tá ali, precisa de ti. E na sequência, claro, ela sofreu um tipo de retaliação da filha, assim, quando voltou. E logo mais ela passou por uma ameaça de sequestro com a filha dela. E nessa situação, então, a gestora da empresa que ela trabalhava, quem passou pela situação foi o pai com a menina. E na empresa que ela trabalhava, então, chegou a notícia para ela, de alguma forma, por telefone. E quando ela comentou com a gestora disse sim, já estava tudo resolvido. A gestora deu um tapinha nas costas dela e disse, não, mas isso já passou, vamos lá, vamos trabalhar, já está tudo bem. Nossa. Então, quando eu escutei a história dela, eu pensei, nossa, quanta gente quantas mulheres, né? E eu acho que dá para incluir os homens também, né, nessa situação, por mais que eles pareçam mais durões. Mas quantas pessoas passam por uma situação assim, que é uma situação, não necessariamente a situação dela, mas da indiferença da empresa em relação à sua vida pessoal. E eu acho que claro, a gente está falando de filho, é mais delicada, aquela coisa do bebê e tudo mais, mas eu acho que a atenção com a família. Isso. Né? Não é ter filho que nos diferencia, enfim, mas a família precisa da gente. E muitas vezes as pessoas elas abrem mão de estar com a família para trabalhar. E aí o teu gestor chega e te dá um tapinha nas costas e diz, não, ok, foi uma ameaça de sequestro e está tudo bem.
não tá tudo bem, né? Não. Tem coisas pra gente aprender com isso, assim. Exato. E até a própria doença do meu pai, assim, né, como ele tinha que estar em Porto Alegre internado durante muito tempo, a gente ia e vinha todos os dias. E agora, com um luto, né, que a gente vive, poder estar disponível para dar uma atenção para minha mãe, para a gente se reconectar, né, porque quando perdas acontecem, parece que a gente perde o chão e tem que restabelecer esses laços, né? Então, isso está sendo muito legal poder estar dando essa atenção e poder, precisamos ir para a praia, né? Mãe, eu me organizo, então semana que vem a gente vai. Vamos na sexta de manhã já. Nossa, fazer isso dentro de uma organização é muito difícil, né? Claro, é bem mais difícil. E é bacana de pensar, claro, não é tema para hoje, mas que cada pessoa tem um perfil. Acho que daí a Tati também entra, né, Tati, com a tua expertise em relação a isso. Tu comentasse ali, as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar e hoje não tem mais essa questão do cartão. Nessa atividade especialmente, né, o bater o cartão, ele está fora, assim, já né, já é uma coisa antiquada. Sim. E a gente já está em outro momento do mercado de trabalho que permite, inclusive dentro das empresas, a flexibilização para não perder um colaborador que é um intraempreendedor, que é o cara, como tu mesmo relatou, poxa, era a minha casa, era a minha família onde eu trabalhava e algumas oportunidades se perderam por a empresa não estar com a cabeça aberta, os gestores não estarem com a cabeça aberta para esse novo momento que o mercado também exige, né, Roberta? Sem dúvida. Eu acho que é muito comum ainda, né, empresas que têm ali, o grupo onde eu estava já tinha 60 anos de mercado e a gestão ainda vem dessa geração, né? Então é difícil fazer essa transição, é difícil mudar, né, a forma de gerir as pessoas, né? Sim, e o que para mim bateu mais forte também, como eu fui de estagiária, fui crescendo, fui a repórter, editora e assumi um cargo de chefia, eu não me sentia preparada para gerir pessoas. Sim. E isso também foi uma dificuldade muito grande e que me fez perceber, então, quem sabe trabalhando nesse outro formato, a relação com as pessoas muda, né? Muda. Porque eu era chefe né, de uma equipe. Claro. E aí começaram a acontecer conflitos muito também, porque eu já estava nessa vibe de não querer estar mais lá. Sim, com e aí certeza. Parece que tudo vai gerando uma reação em cadeia. Assim, é né? verdade, é verdade. Chegamos ao fim do nosso primeiro programa, primeiro de muitos. E ficamos muito felizes, muito agradecidas pela tua presença, pela tua contribuição, Roberta, em trazer para o nosso público aí um compartilhar tão bonito da tua experiência, né, dos teus aprendizados. Então, para finalizar, assim, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, né, nos seguindo, em relação a tudo isso que nós conversamos, enfim, da tua experiência, daquilo que tu almeja para o futuro, do que tu já estás visualizando, né, para um futuro tão próximo aí. Então, é contigo. Olha só que compromisso. Eu quero, primeiro de tudo, agradecer a essas duas queridas, a Lari, pelo convite, pela lembrança. Assim. É muito gostoso poder compartilhar das nossas histórias e ver esse movimento que ganha força, né? Que é esse movimento de mulheres empreendedoras, de gente que está aí para compartilhar o seu propósito e de mostrar que não está nesse mundo a passeio, sabe? E isso está sendo tão legal, isso te fortalece de tal maneira, assim, que eu só posso dizer que eu quero que muitas mulheres se desabrochem, se revelem, né? E que tenham oportunidades, né? Isso é mais importante. Eu acho que deem uma chance às mulheres de se mostrarem, né? Durante tanto tempo na nossa sociedade a gente viveu assim, né, em segundo plano, né, com a carreira do marido sempre sendo mais importante do que a nossa. Deixa as mulheres hoje mostrar que elas podem tanto quanto, né, os homens. Então, está sendo muito legal poder compartilhar aqui com vocês. Eu quero deixar os meus contatos. Então, eu tenho um sobrenome super difícil, mas vocês vão me achar lá, até porque as gurias vão compartilhar também. Então, o meu é @roberta.psichos, né? E eu tenho feito trabalhos das mais diversas formas possíveis. Isso também foi uma revelação para mim, né? Eu faço cerimoniais de eventos, eu faço coberturas de eventos em redes sociais, produção de conteúdo. Então, assim, enquanto comunicadora, tem surgido muitas oportunidades legais. Isso é muito gostoso, muito maravilhoso. É uma reinvenção a cada semana.
Então é isso aí, é viver nesse flow que está sendo muito prazeroso. Obrigada pela oportunidade e vida longa à Essence. Obrigada. Então, nós também pedimos a vocês que estão nos assistindo que sigam nas nossas redes, @Tatiane Martins oficial e @LariMorais.mentoring ou só mentoring? @LariMoraisMentoring. Tudo junto, certo? E nos vemos no próximo programa.